Desde que a série do Loki estreou no Disney+, tem um personagem que não sai da cabeça dos fãs, que é Kang, o Conquistador. Afinal de contas, viagens no tempo e multiverso são conceitos que têm tudo a ver com esse emblemático vilão da Casa das Ideias. Mas afinal, quem é Kang, o Conquistador, e por que ele é tão citado pelos fãs mais hardcore da Marvel? Vai entender tudo isso e mais um pouco agora nesse vídeo. Salve nerds, eu sou o Luiz Mário e hoje a gente vai conhecer a história do Kang, o personagem que foi o mais citado como possível responsável pelas ações da AVT na série do Loki e ainda mais importante, ele já foi anunciado como grande algoz do Homem-Formiga e da Vespa no seu próximo filme Quantumania, que está programado para estrear nos cinemas em fevereiro de 2023. Kang, o Conquistador, é mais um daqueles personagens incríveis criados pela Marvel que nos deixa pensando como é que eles foram capazes de criar um personagem com tantas características que ainda hoje são pra lá de inovadoras. Kang é mais conhecido como um vilão dos Vingadores e do Quarteto Fantástico, entretanto, ele já cruzou o caminho de quase todos os heróis da Marvel pelo menos uma vez. Ele apareceu pela primeira vez com o nome de Ramatut na edição número 19 do Quarteto Fantástico em outubro de 1963. Cerca de um ano depois, ele aparece usando o nome Kang pela primeira vez na edição número 8 de Vingadores, em setembro de 1964. Como praticamente todos os personagens da Marvel criados nos anos 60 e 70, ele foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, a dupla de ouro das HQs, responsável pela criação de uma infinidade de heróis e vilões tão inovadoras ao ponto de resistirem ao teste do tempo. Afinal, grande parte dessa infinidade de heróis que a gente está vendo nos cinemas foram criados por essa dupla imbatível que se originou nessa época. Antes de se tornar Kang, o Conquistador, ele era um estudioso que atendia pelo nome de Nathaniel Richards e vivia no futuro, mais precisamente no século 31. Algumas especulações dizem que ele pode ser descendente do pai do Reed Richards, Senhor Fantástico, que também se chamava Nathaniel Richards e era conhecido por viajar através do tempo. E olha só, ele também é possivelmente descendente de Victor Von Doom, o Doutor Destino. Como bom estudioso que era, Nathaniel era fascinado por história e acabou dominando a tecnologia para viagem no tempo ao conseguir recriar a máquina do tempo do Doutor Destino, o que levou ele até a incrível sacada de voltar no tempo até o Antigo Egito, viajando numa nave em formato de esfinge e se autoproclamar Faraó Ramatut. Mas ele não fez isso em vão ou por pura maluquice. Ele planejava capturar um mutante chamado Ensabanur, que futuramente seria conhecido como Apocalipse. Mas é claro que Nathaniel Richards, que nessa época era conhecido como Ramatut, não era a única pessoa capaz de viajar no tempo. Seu reinado terminou quando o Quarteto Fantástico, coincidentemente, também volta para o passado, usando a máquina do tempo do Doutor Destino, derrotando Ramatut e forçando ele a retornar para sua época, além de abandonar sua nave em formato de esfinge, fazendo dela um dos maiores mistérios da humanidade até hoje. Isso tudo pode ser encontrado na edição número 19 do Quarteto Fantástico, onde ele aparece pela primeira vez e que também explica como a Esfinge foi criada no universo da Marvel. O que nos leva para a edição anual número 2 do Quarteto Fantástico, onde o Doutor Fantástico viaja pelo espaço em direção a Júpiter e acaba sendo abduzido pela nave do Ramatut. É nesse encontro entre os dois vilões que Ramatut acredita que o Doutor Destino seja seu antepassado, levando os dois à conclusão que eles seriam na realidade a mesma pessoa. É com a ajuda da sua possível versão do futuro que o Ramatut desenha uma armadura baseada naquela usada pelo Doutor Destino, abandonando seu alter ego faraônico e passando a se chamar de Centurião Escarlate. A partir daqui, o Ramatut, que agora responde pelo nome de Centurião Escarlate, ele se depara com os Vingadores de outra realidade, colocando eles contra os Vingadores da Terra 616, que é a linha do tempo onde se passa a maior parte das histórias da Marvel. Mas cá entre nós, se o Quarteto Fantástico conseguiu dar conta dele, é claro que todos os Vingadores juntos não teriam tantos problemas para isso. E é isso que eles fazem, mandando o então Centurião Escarlate de volta para sua linha do tempo. Após ser derrotado pelos Vingadores, Nathaniel decide se livrar do seu alter ego como Centurião Escarlate e volta a vestir o seu manto de Ramatut. E é aqui que acontece um evento que é vital para a concepção do Kang como o grande vilão da Marvel. Ao tentar voltar para sua própria linha do tempo, uma tempestade temporal faz com que ele ultrapasse a sua era, indo parar no século 40, que estava totalmente devastado pela guerra. Ramatut percebe que esse futuro devastado pela guerra consistia basicamente de bárbaros lutando contra uma tecnologia de eras passadas que eles não compreendiam mais como funcionava. E é óbvio que Ramatut viu isso tudo como uma bela oportunidade de reinventar sua identidade mais uma vez, finalmente se tornando Kang, o Conquistador. A partir daí, ele não apenas conquista todo o planeta, como também expande seus domínios por toda a galáxia. Mas como esse mundo do futuro estava morrendo, ele se vê obrigado a voltar até o século XX para se vingar dos heróis mais poderosos da Terra,
que também são conhecidos como Vingadores. Agora que a gente conhece a origem do Kang, vamos dar uma olhada de perto em alguns dos seus arcos mais famosos nas HQs. E é agora, meu amigo, que tu vai ficar realmente um perito em Kang Conquistador. E se tu tá curtindo esse vídeo, deixa já aquele like para que o YouTube faça com que esse vídeo chegue até mais pessoas, e essa é a melhor forma de reconhecer o nosso trabalho, beleza? Uma das primeiras histórias realmente significantes do Kang acontece quando ele acaba se apaixonando pela princesa Ravonna Renslayer. Agora eu te pergunto, o que é que um vilão faz para provar o seu amor? Ele demonstra seu poder sequestrando os Vingadores. Mas mesmo depois de conseguir sequestrar e derrotar os Vingadores, ele não foi capaz de impressionar a Ravonna. E para piorar mais a situação, quando o exército do Kang vê que ele havia se negado a executar Ravonna e seu pai por desobediência, seus comandantes se rebelam contra ele, fazendo com que o Kang liberte os Vingadores para ajudá-lo a lutar contra o seu próprio exército. É claro que o poder do Kang combinado com o dos Vingadores foi mais do que suficiente para derrotar os comandantes, mas infelizmente Ravonna acabou morrendo durante a batalha ao se jogar na frente de um disparo que devia atingir o próprio Kang, o que fez com que ele percebesse que no fim das contas a Ravonna lhe amava, ou pelo menos tinha algum sentimento por ele. Depois disso, o Kang envia os Vingadores de volta ao presente e coloca o corpo da Ravonna em êxtase. Um tempo depois dessa tragédia, o Kang faz uma aposta com o Grão-Mestre, mas não é uma aposta comum. O Kang usa os Vingadores como peças de um tabuleiro, onde se ele vencer, o Grão-Mestre deve lhe dar o poder temporário sobre a vida e a morte. E por que será que ele faz tudo isso? É óbvio que é para trazer a sua amada Ravonna de volta à vida. Só que as coisas não saem como planejado e ocorre um impasse logo no primeiro round, quando o Cavaleiro Negro entra em cena e não permite que os Vingadores pudessem dar uma vitória fácil para o Kang. Dito isso, os Vingadores conseguem vencer o segundo round, mas como eles haviam perdido o primeiro, o Grão-Mestre nega ao Kang os poderes sobre a vida e a morte e diz que ele só pode escolher entre um desses poderes. E para surpresa de todos, o Kang escolhe usar o poder da morte sobre os Vingadores. É isso mesmo, ele preferiu matar os Vingadores do que trazer sua amada de volta à vida. Aí já dá pra ter uma ideia do quanto que o Kang odeia os Vingadores. Só que o Kang é parado pelo Cavaleiro Negro, que ainda não tinha se juntado aos Vingadores e por isso não foi afetado pelo seu poder. Depois desses acontecimentos, vamos direto para a edição número 135 de O Incrível Hulk, onde o Kang sequestra o Hulk e envia ele para o ano de 1917 na França, para matar o Águia Fantasma antes que ele pudesse destruir um canhão gigante dos alemães. Tudo isso porque se eles evitassem que o canhão fosse destruído, o antepassado francês Bruce Banner seria morto e, consequentemente, não haveria mais Incrível Hulk e os Vingadores nunca teriam sido formados, já que o motivo que levou à formação dos Vingadores nas HQs foi exatamente o Hulk. Como já deu pra perceber, isso é tudo que o Kang mais quer, que os Vingadores não existam mais. Só que o Hulk acaba destruindo o canhão acidentalmente, o que envia ele de volta ao presente, enquanto o Kang é jogado numa espécie de limbo, o que nos leva até a Celestial chamada Madonna. Kang vai até a mansão dos Vingadores, procurando pela Celestial que teria encarnado entre eles, e é aí que todos descobrem que a Celestial Madonna havia reencarnado como Mantis. O Kang então revela que ele quer casar com Mantis, porque ela está destinada a dar luz a uma criança dotada de grandes poderes. Mas como viagem no tempo é uma coisa pra lá de maluca, os Vingadores acabam sendo ajudados por uma versão do Kang do futuro que havia se cansado de conquistar novos planetas e retornou para o Antigo Egito, retomando a sua identidade como Ramatut. O resumo da ópera é que ao tentar juntar todas as suas forças para derrotar o Thor, o Kang acaba sobrecarregando e destruindo a ele mesmo, além de aparentemente destruir todas as suas outras versões da existência. Aparentemente. O Kang é um vilão que dá vida a algumas das histórias mais malucas da Marvel nas HQs, como por exemplo o arco do Conselho de Kangs. Nesse arco, nós vemos várias versões diferentes do Kang vindas do multiverso, incluindo o Kang primordial, que promete conquistar todas as linhas do tempo. O Kang também teve no roteiro de Guerra Infinita, onde ele se aliou ao Doutor Destino com o objetivo de roubar uma coleção de cubos mágicos da versão maligna do Adam Warlock, chamado de Magus. Eles quase foram bem-sucedidos nessa missão, se não fosse pelo Doutor Destino acabar se voltando contra o Kang. Então nós temos a linha de HQs conhecida como Marvel Now, onde o Kang sequestra os gêmeos do Apocalipse, que são os filhos do Arcanjo e Pestilência, como parte de um plano minucioso. Mais recentemente, Kang Conquistador tem sido um personagem bastante presente na série solo do Doutor Destino nas HQs. Nessa série, a gente vê o Kang amarrado ao Doutor Destino por entrelaçamento quântico. Mas que diabos que é essa história de entrelaçamento quântico? Calma que eu vou te explicar.
Um pouquinho de paciência só. Entrelaçamento quântico é um fenômeno da mecânica quântica que permite que dois ou mais objetos estejam de alguma forma tão ligados que um objeto não possa ser corretamente descrito sem que a sua contraparte seja mencionada, mesmo que os objetos possam estar espacialmente separados por milhões de anos-luz. Ou seja, um precisa existir para que o outro também possa existir. É por isso que o Kang aparece várias vezes ao longo da história para trocar uma ideia com o déspota da Lativéria. Mas pode contar que isso tudo não passa de mais um golpe do Kang, isso porque, ao ajudar o Dr. Destino a conquistar o mundo, ele estaria, na verdade, tornando o mundo num lugar bem mais fácil para ser conquistado por ele mesmo no futuro. Muito malandro, né? O Kang é assim. E agora, pra gente ficar PhD quando o assunto é Kang, vamos falar sobre os poderes e habilidades do personagem. Sei que vocês não estão esperando por isso, mas o Kang, ele não tem nenhuma habilidade sobre-humana. Em compensação, ele é um gênio, sendo uma das maiores mentes da Marvel, um expert em história, além de ser um mestre em física especializado em viagem no tempo e também um excelente engenheiro. Agora, apesar do Kang, enquanto pessoa, não ter nenhum poder, a sua armadura e tecnologia avançadas dão a ele vários poderes, como se ele fosse uma espécie de homem de ferro viajante do tempo vindo do futuro. Ele possui armas feitas com tecnologia do século 40 e usa uma armadura de batalha super avançada tecnologicamente que aumenta e muito a sua força. Mas é claro que essa armadura não aumenta apenas a força do Kang, ela também permite que ele atire feixes de energia, além de criar hologramas e projeções de campo de força. E a armadura dele também consegue controlar outras formas de tecnologia, o que é bastante útil considerando que ele costuma viajar no tempo, além de ter um suprimento de 30 dias de comida e oxigênio. Sem contar que com a sua nave do tempo, ele tem acesso à tecnologia de todas as épocas. Além de tudo isso, ele também é muito mais resistente à radiação do que os humanos do século XXI. Então, apesar do Kang não ter nenhuma habilidade sobre-humana como voar, projetar energia ou até a super força, o seu traje e a tecnologia permite que ele tenha acesso a tudo isso e mais um pouco. Vamos dar uma olhada agora em algumas recomendações de leitura. Como já deu para ver ao longo desse vídeo, tem uma imensa variedade de histórias sobre o Kang ao longo desses quase 60 anos que se passaram desde a criação do personagem. Mas eu recomendo que tu dê uma olhada em Fabulosos Vingadores, os Gêmeos do Apocalipse, que inclusive já tem um link aqui na descrição para quem quiser conhecer de perto esse que é um dos vilões mais interessantes da Casa das Ideias. E agora, meu cara, que tu já é quase que um mestre quando o assunto é Kang e viagens no tempo, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal para se manter informado sobre os lançamentos e também os demais personagens da MCU. E falando nisso, não deixa de conferir esse vídeo que está passando aqui embaixo, aqui no card, para ficar por dentro de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis e também ficar especialista nesse herói da Marvel que tá com um filme novo chegando por aí. Esse é o Danos Morais e eu te vejo, é claro, na próxima timeline.